Boa tarde, nós somos o grupo composto pela Samila Leite, por mim, que sou Raul Braga. Nós vamos hoje apresentar aqui o experimento 4, apresentando a parte prática, a parte que foi desenvolvida no laboratório. E basicamente o laboratório 4, ele, ele aborda, ele tem como objetivo fazer uma experiência de indução eletromagnética, que a gente tem que, no experimento, construir de um motor que é alimentado com corrente contínua. Então, posto isso, é importante observar que aqui no primeiro slide, de acordo com as instruções, né, para poder preparar os vídeos, está colocado aqui o nome dos integrantes do grupo, matrícula e o código com as duas primeiras iniciais do nome e os últimos dois dígitos da matrícula, que é objetivo de verificar a autenticidade da preparação do vídeo. Então, posto isso, a gente dá sequência aqui para a apresentação do experimento, iniciando com uma parte de fundamentação, e para isso eu passo a palavra para a Sandra. A gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a indução eletromagnética, né? Alguns fundamentos, algumas aplicações. A indução eletromagnética, ela é um fenômeno pelo qual uma corrente elétrica é gerada em um condutor quando ele está sujeito a um campo magnético variável. Esse princípio ele foi descoberto por Michael Faraday em 1831 e é a base de muitas tecnologias modernas, como geradores, transformadores, motores elétricos e sistemas de transmissão sem fio. É um dos princípios fundamentais da indução eletromagnética. Ele é governado por duas leis principais. Uma delas é a lei de Faraday, ela afirma que a voltagem induzida em um circuito é proporcional à variação do fluxo magnético no tempo. E aí a gente pode ver aonde o E é a forma eletromotriz em Fem, induzida em volts. E temos que B vezes A vezes cosseno de θ é o fluxo magnético, onde o B é a intensidade do campo magnético em Tesla, A vai ser a área da espira em metros quadrados, e o nosso delta é o ângulo entre o campo magnético e a normal da espira. O sinal negativo da fórmula que a gente pode ver, ele vem da lei de Lenz, que é a que a gente vê logo a seguir, que é a segunda lei, né, que governa esses princípios fundamentais. Já a lei de Lenz, a gente vê que complementa a de Faraday, ela diz que a corrente induzida sempre flui de forma a opor-se à variação do fluxo magnético. Isso significa que se um campo magnético está aumentando em uma espira condutora, a corrente induzida criará um campo magnético oposto para resistir a essa mudança. Um exemplo prático: se um ímã se aproxima de uma bobina, a corrente induzida gerará um campo que repele o ímã. Se o ímã se afasta, a corrente gerará um campo que atrai o ímã. E aí a gente pode ver isso através até mesmo de alguns experimentos. Esse princípio ele é crucial para entender como funcionam os motores elétricos e os geradores. Algumas aplicações da indução eletromagnética são os geradores elétricos. Um gerador elétrico converte energia mecânica em elétrica. Ele funciona girando um condutor como uma bobina dentro de um campo magnético, induzindo uma corrente elétrica de acordo com a lei de Faraday. Alguns exemplos a gente pode ver são as usinas hidrelétricas, que eles usam turbinas para girar bobinas em grandes campos magnéticos, e dínamos de bicicletas, pequenos geradores que produzem eletricidade para lâmpadas. Outra aplicação também a gente pode ter em transformadores. Os transformadores utilizam a indução eletromagnética para aumentar ou diminuir a tensão elétrica em redes de transmissão. Eles consistem em duas bobinas, uma primária e uma secundária, enroladas ao redor de um núcleo de ferro. Quando uma corrente alternada passa pela bobina primária, ela cria um campo magnético variável
que induz uma tensão na bobina secundária. A fórmula básica é Vs sobre Vp, que são as tensões no secundário e no primário, e Ns e Np, que são o número de espiras no secundário e no primário. Temos também os motores de indução. Os motores elétricos baseiam-se na indução eletromagnética, para converter a energia elétrica em movimento mecânico. Nos motores de indução, o campo magnético rotativo induz uma corrente em um rotor, criando um torque que faz o motor girar. Os tipos de motores baseados em indução eletromagnética, a gente tem o motor de indução trifásico, usado em indústria e eletrodomésticos. Temos um motor de corrente contínua, usa escovas para a computação de corrente, e o motor de escovadas, que é o BLDC, usado em drones e ventiladores mais modernos. E é isso, os experimentos simples, né? Eu já falei, aí temos aqui. Não. Tem também a indução eletromagnética sem contato, que a indução eletromagnética também é usada para transmitir energia sem contato físico. Alguns exemplos deles são os carregadores, hoje em dia sem fio, né? Que usam bobinas para transferir a energia por ressonância magnética. Placas de indução, que utilizam campos magnéticos para aquecer panelas metálicas. Um exemplo disso é os fogões de indução, que temos já hoje em dia lançando, né? E o trem maglev, que são trens que levitam sobre trilhos magnéticos sem atrito algum. Alguns experimentos simples que podem ser feitos, né, para ver a indução magnética, se você quiser, assim, para a gente ver mesmo como que funciona na prática a indução eletromagnética, tem o induzindo corrente com um ímã, que a gente pega um fio de cobre enrolado na bobina e conecta a um multímetro. Aí passa o ímã através da bobina e observa a voltagem induzida. Aí a voltagem muda conforme a velocidade do movimento do ímã. E temos também um motor simples, que é enrolar um fio de cobre no formato de bobina e suspender entre dois clipes metálicos. Posicionar um ímã forte sobre a bobina, conecta uma pilha aos clipes metálicos e observe a bobina girar. O motor é basicamente esse experimento, que é esse daqui. Aqui a explicação ele é bem mais simples, mas o nosso ele é uma construção mais robusta, digamos, porque a gente não usa pilha, a gente usa diretamente uma fonte, né, contínua. E, para concluindo essa explicação, a indução eletromagnética ela é um dos fenômenos mais importantes da eletricidade e do magnetismo, sendo usada em praticamente todos os sistemas elétricos modernos, desde motores e geradores até carregadores sem fio. Ela está presente em diversas tecnologias que facilitam nossa vida. E então é isso, é uma pequena explicação aqui primeiro sobre a indução eletromagnética, para a gente poder passar para o nosso experimento, que é o nosso motor. Beleza? Daí agora eu vou explicar sobre a montagem do motor, como que a gente construiu o motor, desde explicar como que a gente construiu todas as partes, ou seja, desde da base até os processos de manufatura que foram utilizados para poder produzir. Como está sendo mostrado aí no vídeo, a gente utilizou manufatura aditiva, ou impressão 3D, para poder fabricar a estrutura que serve como o apoio para as bobinas. Um motor de 3 bobinas, como solicitado no roteiro do experimento. E a gente fabricou essa estrutura e com manufatura aditiva e com o intuito de diminuir o atrito entre o espeto, que vai ser o suporte que vai passar por dentro do motor, da estrutura de apoio das bobinas, para diminuir esse atrito na parte que fica no suporte. A gente, para encaixar exatamente onde está mostrando no vídeo agora, nesse buraco, a gente fez
essas peças menores, que elas encaixam e daí o espeto ele não entra em contato com o MDF da base do motor, ele entra em contato com esse material que foi impresso. Daí isso daí é com o intuito de diminuir o atrito, porque o espeto em contato com pressão 3D tem menos atrito do que em contato com o MDF. Até porque esse furo foi feito com uma furadeira, e daí vai ter algumas rugosidades lá nesse furo que iriam proporcionar um maior atrito e, consequentemente, maior dificuldade e maior torque necessário para poder fazer o motor rotacionar e sair da inércia. A gente utilizou essas algumas peças de MDF que a gente precisou de serrar. Então, a gente pode passar, Samir, para o próximo slide. Aí aqui eu vou elencar alguns dos processos que foram utilizados na fabricação do motor, como um todo. A gente utilizou peças de MDF para poder fazer a base do motor e a gente fez a fixação das peças de MDF que a gente cortou de acordo com as dimensões que a gente projetou, utilizando. A gente fez a fixação dessas peças usando parafusação. E é importante aqui reconhecer que foi com o apoio dos materiais e ferramentas que estão disponíveis no laboratório que a equipe de robótica Titãs desenvolve seus trabalhos, né? Ou seja, a gente utilizou as ferramentas da equipe, a gente utilizou a furadeira da equipe, e daí a gente fez a fixação dessas peças usando parafusação. A gente teve que fazer o corte dessas peças de MDF, que daí a gente utilizou corte manual mesmo, com cegueta manual. E a gente utilizou lixadeira. Você pode voltar no slide anterior, Samuel, rapidamente, só para eu mostrar onde foi utilizado a lixadeira. Então, a gente... É no slide anterior, Samuel. Isso. Nesse slide que a gente consegue ver essas peças de metal que estão sendo suportadas ali pelo espeto, né? Ou seja, essas peças esses dutos de cobre, de um material que é condutor de cobre. A gente encontrou esses dutos e a gente fez a preparação desses dutos de cobre metálicos, né, para poder a gente utilizar na montagem do nosso motor. E daí para isso a gente fez o uso de lixadeira, a gente fez o corte desses dutos, a gente fez os cortes desses dutos em cortes transversais e posteriormente a gente fez cortes longitudinais para poder separar esse duto em chapas, em uma quantidade específica, né, que são 3 chapas, visto que a gente está utilizando 3 bobinas no nosso motor e para ter uma comutação ali, de acordo com a quantidade de motor, a gente precisou de fazer esses cortes longitudinais para ter 3 chapas de cobre, né? 3 chapas desse material que é condutor. E posto isso, a gente tem que, na superfície do duto, tinha algumas impurezas. A gente, às vezes, tinha dificuldade de ter o contato elétrico por conta de algumas rugosidades e algumas impurezas que tinha na superfície do duto de cobre. Por conta disso, fez necessário a gente fazer lixar a superfície do duto com uma micro-retífica. E daí esse processo facilitou o teu contato elétrico. E na alimentação do motor, que é feita diretamente nessas placas de cobre,
a gente conseguiu manter o contato elétrico com maior facilidade, por conta desse processo que foi feito de lixagem das superfícies ali onde é feita a alimentação do motor, onde é feita a alimentação do motor. E a gente fez duas versões do motor. Nas duas a gente fez uso de cola quente para poder fazer fixações de algumas peças. No primeiro motor a gente mais para frente vai comentar o que que deu errado, por que que a gente teve que mudar e por que que foi necessário fazer essas alterações para a gente chegar na versão que fosse funcional. Daí a gente fez o uso, né, tanto na primeira versão como na segunda de manufatura aditiva, ou seja, a gente utilizou a manufatura aditiva para corrigir as falhas da primeira versão. Na segunda a gente fez fabricação com impressão 3D também, que é um processo de fabricação que permite ter uma facilidade acentuada de prototipagem, ou seja, é muito fácil fazer designs e imprimir essas peças que são modeladas em um programa específico para isso. Eu vou apresentar aqui rapidamente o modelo 3D que eu fiz do que serviu como suporte para as bobinas, né? A gente tem a peça exatamente aqui. Esse foi o design que eu fiz. Então, basicamente é uma peça que ela tem um comprimento de 85 milímetros e ela vai ter um diâmetro de vai ter tipo, o raio da peça vai ser de 23,5 milímetros. Essa aqui é a peça que eu fiz, ela teve na parte central dela ter um furo para poder passar o espeto, né? Pra não, fiz um furo que não ficasse nem justo demais, nem grande demais para poder perder estabilidade. Então, a gente fez um furo ali de 5 milímetros de diâmetro para poder passar o furo, para poder passar o espeto. E essas outras peças aqui, que são chamadas aqui, que estão denominadas aqui como de apoio do espeto, elas de fato são as partes ali, suporte do espeto, que vão fixadas diretamente na estrutura da base do motor. E realmente é com aquele objetivo de ter o menor atrito entre o espeto e a estrutura que é a base do motor. Basicamente, essas foram as peças utilizadas na primeira versão que a gente fabricou do motor. E o que que deu de errado na primeira versão do motor? A gente fez algumas fixações lá, utilizando. A gente fez a fixação da chapa de MDF, das chapas, perdão, de cobre, as chapas que servem como alimentação. A gente fez essa peça aqui que eu estou indicando com o mouse. Na primeira versão do motor, a gente fez a fixação utilizando fita crepe. E isso proporcionou um desalinhamento um desalinhamento quando a peça ficava em alta rotação, isso daí proporcionava um desalinhamento, um desbalanceamento, o que dificultava a alimentação contínua do motor. E por conta disso era muito difícil manter o motor em operação. A gente, na primeira semana, a gente conseguiu manter esse motor em acionamento contínuo, porém com muita dificuldade, e por conta disso a gente teve que refazer algumas partes. O primeiro programa que eu mostrei foi o programa de modelagem, que é o Fusion 360, e agora eu vou mostrar o programa que é o fatiador, que é o programa de preparação do arquivo que se gera com o programa de modelagem, e você pega esse arquivo, foi preparado no programa de modelagem, e importa no programa que é o fatiador, que é o programa que vai gerar o arquivo G-Code, que é o arquivo que você utiliza para colocar na impressora 3D. Então, essa daqui
é a peça já depois de fazer o fatiamento. Aqui no programa é ilustrado as linhas, né? Ou seja, o material em toda a sua trajetória em que ele é ejetado do bico da impressora 3D e nas diferentes camadas, né? E aqui você consegue observar todo o padrão de preenchimento da peça e consegue observar aqui que a gente fez a impressão ao mesmo tempo, né? Da peça do motor e do suporte do espeto. E essa daí foram as peças da primeira versão. Para a segunda versão, a gente teve que substituir o método de fixação das chapas de alimentação do motor, que antes foi feito com fita crepe. A gente teve que fazer uma peça com dimensões que proporcionassem melhor alinhamento quando o motor ficasse em elevada rotação. E com essa peça aqui, a gente conseguiu manter maior. A gente teve algumas soluções, na verdade. Uma delas foi ter esse melhor alinhamento. A outra vantagem foi que a gente conseguiu colocar um diâmetro dessa peça de tal forma que as chapas ficassem um pouco mais próximas. Ou seja, não a distância de uma chapa para a próxima no movimento de rotação, né? Ela foi reduzida essa distância. Por conta disso, no processo de acionamento do motor, quando ele está em rotação, durante o menor tempo o motor fica sem estar alimentado, porque as peças estão mais próximas. E a consequência disso é a gente conseguir ter um maior torque ao longo do tempo, sendo exercício sobre o motor e melhores condições de colocar ele em operação. Ou seja, foi feito essa solução de ter melhor alinhamento, de dar uma maior proximidade das chapas e também tem uma terceira vantagem que foi de que essa peça ela foi fixada diretamente na estrutura do- da bobina, né? Ou seja, essa peça aqui no motor dá pra ver, né? Que onde eu estou indicando com o mouse dá pra ver que essa peça rosa da versão final do motor, ela foi fixada diretamente na bobina e aí foi fixado com cola. E daí a gente perdeu a dependência de o eixo do espeto ter que rotacionar. Porque uma das observações que a gente fez foi de que essa estrutura rosa do motor, ela rotaciona com menor atrito do que o espeto, menor atrito do que o espeto rotacionando junto com a peça rosa. Ou seja, mesmo a gente tendo feito essa peça de impressa para poder diminuir o atrito no apoio do espeto com a base do motor, ainda assim ainda tinha um atrito maior do que em comparação com apenas a peça rosa do motor em rotação. Aí por conta disso a gente fez a fixação diretamente dessa parte aqui, que é a peça de suporte das chapas de cobre. A gente fez a fixação diretamente na estrutura das bobinas, porque assim a gente rotaciona independente de o espeto estar em rotação. E uma última solução que a gente fez e que proporcionou a gente ter uma performance melhor ainda, ou seja, com maior torque ainda, foi utilizar alguns ímãs que proporcionam um maior campo magnético, ou seja, ímãs com maior intensidade de campo magnético. E por conta disso, a gente conseguiu ter um motor que performa em elevada rotação e com a operação de um torque elevado. Daí, esses foram os aspectos que estão entranhados aí no processo de fabricação do motor. Daí aqui a gente tem um vídeo Vou botar a potente na frente dele, ó. tem um motor em operação. Toma, ó. Pronto, ó. Pegou. Se você pela já, ó. Tem que pegar nos dois ali, ó. A gente bota aqui, ó.
acelerando, acelerando. Aqui no vídeo mais à esquerda a gente tem Puxa ele mais. o motor sendo acionado. Deixa eu segurar o pauzinho. Peraí, deixa eu pegar o pau. Agora ele vai. Deixa eu só segurar o pauzinho aqui pra mim ir mais tanto pra lá. Nossa, mesmo botando a mão no pauzinho ele roda, ó. Eita como ele roda. Esse aqui pega nesses dois. E é importante observar aqui no terceiro vídeo que, mesmo tendo feito todas as soluções, ainda eventualmente você tinha que tomar maior cuidado ali no posicionamento dos fios para poder garantir que estava na posição ideal para poder manter a alimentação constante e ter o torque magnético sendo executado sobre a estrutura, sobre Bora. Bora botar a potente na frente dele. a estrutura que entra em rotação. Ó. Toma, potente, potente. Pronto. Então, basicamente, essa foi a apresentação do processo de construção do motor. Agora a gente passa aqui para a última parte, né, o último momento da apresentação do experimento, que é a discussão dos resultados e a parte aqui para a gente fazer as observações do que a gente observou de mais curioso, mais tipo, quais foram os resultados que chamaram mais atenção, o que contribuiu mais para o nosso aprendizado na realização do experimento. Daí eu faço a pergunta para você, Samuel. Qual foi a maior dificuldade que você teve na realização do experimento? E o que te fez, o que teve algum detalhe durante o processo de realização do experimento que te fez ter um aprendizado, ou algum resultado que te chamou a atenção? Compartilhe com a gente aí se teve algum aspecto assim que contribuiu mais sensivelmente para o seu aprendizado. Assim, a parte que mais me gostou foi a gente fazer ele rodar, né? A gente fica ali meio apreensiva, porque de primeira ele não. A gente teve que fazer algumas alterações, como você disse, para ele realmente funcionar, porque de primeira a gente tentou e não deu certo. E depois a gente conseguiu. Então, assim, são coisas pequenas que a gente fica e, tipo assim, bora desistir, já era, mas, enfim, a gente persistiu e com algumas coisas, parando para analisar algumas coisas, a gente foi percebendo ao decorrer do processo que era só ajeitar ali e dava certo. No início a gente estava ali primeiro com as pecinhas de metal bem bagunçada, digamos, né? Não estava certinha, colada certinha e não estava dando certo. Ele tentava ir para rodar e não rodava, e aí depois que a gente fez as nossas alterações, deixou mais tudo certinho no lugar, a gente ainda estava ali com alguns problemas, e aí a gente foi percebendo e melhorando esses problemas. Um deles a gente descobriu que é quanto maior a quantidade, né, quanto maior o tamanho ali da bobina que a gente faz, de cobre, com os fios de cobre, a gente precisa de uma força maior de ímãs. E aí, eu acho assim, no início a gente estava ali com um ímã menor e não estava conseguindo. E a gente estava primeiro assim, sem saber o que a gente ia fazer. E acabou que no final a gente descobriu que era só aumentar, no caso ali, a parte do ímã, a indução ali do ímã, que ele melhoraria. Que foi o que a gente fez. Então, assim, eu acho que o aprendizado que a gente leva é que a gente tem que ir tentando e dando uma pesquisada e vendo basicamente os princípios das coisas com paciência para ver ali onde está o erro e continuar testando para chegar no final, na conclusão que a gente quer, que foi ali ele rodar por pelo menos 30 segundos, né? Que a gente conseguiu deixar que ele girasse por 30 segundos depois de todos os ajustes que a gente fez durante o processo de montagem.
Perfeito. Daí, assim, uma observação que um aprendizado interessante que eu tive, né, no processo de desenvolvimento do projeto, do motor, foi a otimização de recursos. Alguns detalhes aos quais eu não me atentei, eu consegui, durante a realização do experimento, me atentar após ter errado, né? Então, ou seja, a gente errou, depois aprendeu. Um desses detalhes foi no dimensionamento do estator, né? Da suporte das bobinas. Eu utilizei um comprimento de 85 milímetros do estator. Não era necessário ser tão comprido, porque o que interfere mais na operação, no torque magnético, o comprimento não vai interferir. A gente depende mais da quantidade de espiras que tem na bobina. E a gente, utilizando um comprimento menor, a gente teria uma maior quantidade de bobina, maior quantidade de espiras, na verdade, com menos fio. A gente poderia ter utilizado metade da quantidade de comprimento de fio que a gente utilizou. Ter uma quantidade sensivelmente e ter melhores condições de fazer o motor entrar em operação. Esse foi um dos pontos que chamou mais a minha atenção. É E porque se tivesse menos quantidade de espiras ali, ele rodaria com um ímã menor. justo, Não precisaria de um ímã tão grande igual a gente teve que fazer. exatamente. E um detalhe também que a gente observou foi, assim, tudo bem, está especificado no roteiro que a quantidade de bobinas tinha que ter eram três. Mas de repente a gente entrasse, se fosse verificada ali a possibilidade de fazer com o professor, com os técnicos de fazer mais bobinas, a gente teria melhores condições também assim, a gente conseguiria ter um maior torque usando a mesma quantidade de recursos. Isso seria Sim. uma maneira de estar otimizando o nosso motor alimentado com corrente DC. Uhum. Porque por aquela quantidade de bobina que a gente fez, pelo tamanho, por tudo, a gente também teve que aumentar um pouco também a corrente, né, que a gente usou. A gente chegou a usar 20, acho que foi 20 amperes, né? Acho que foi por aí. Porque teve uns que a gente usou, teve gente que usou, conseguiu rodar com menos. Justo, A nossa, basicamente, a gente teve que aumentar um pouquinho para dar uma força maior. justo. Mas no final das contas a gente conseguiu colocar em operação com um torque significativo e ficou aprendizado aí em aspectos que a gente pode melhorar para ele performar melhor do que ele performou na apresentação do relatório, do experimento. A gente conseguiu um motor que ele performou bem, mas com o aprendizado durante a realização do experimento a gente adquiriu conhecimento suficiente para poder projetar e construir um motor ainda melhor. Com certeza. Então, basicamente, essa foi a nossa apresentação do experimento da parte prática da indução eletromagnética, em que a gente apresentou para vocês todo o processo de projetar e construir o motor. E daí a gente agradece pela atenção, agradeço a Sama por participar da apresentação e até uma próxima oportunidade.